Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O número de novos casos diários de Covid-19 no mundo mais do que dobrou desde o início de junho. Eram menos de 500 mil ocorrências em média até o dia 5 de junho. Agora, elas se aproximam de 1 milhão por dia. As mortes subiram quase 50% no mesmo período, segundo dados da Universidade de Oxford. E a Itália, a gente registrou o maior número de casos de Covid-19 em 5 meses. Só ontem foram mais de 132 mil novas infecções e 94 mortes pela doença. O número de casos é o maior desde fevereiro e o de mortes o mais alto desde maio. A partir de maio, as coisas estão piorando e a perspectiva do superintendente de saúde, que é o czar da Covid aqui da cidade de Nova York, é de que isso piore ainda mais, talvez no outono, ou seja, a partir de setembro. Então a gente vai atravessar o verão com os casos subindo e a partir do outono, quem sabe, pode subir ainda mais. 8 estados brasileiros, Luciana, estão com taxa acima dos 80% em ocupação de leitos para pacientes com Covid-19. A última vez que o país registrou esse número foi em fevereiro deste ano. A situação é atribuída a uma série de fatores. Os principais são o ritmo lento da vacinação no mundo, a redução das restrições sanitárias e, com a maior circulação do vírus, o surgimento de novas variantes do novo coronavírus. O principal temor agora é com a subvariante da Omicron, conhecida como BA.5, que se espalha pela Ásia e pela Europa. A variante BA.5 demonstrou ter uma taxa de transmissão acelerada e uma capacidade de fuga imunológica aprimorada. Mas a vacinação ainda é eficaz para impedir que a cepa continue e cause, então, doenças graves ou até mesmo morte. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a subvariante já está presente em pelo menos 22 países das Américas e vai se tornar predominante na região nas próximas semanas. É sobre esse cenário que conversamos agora com Marcelo Otsuka. Ele é pediatra e infectologista, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Carol. Bem, doutor, estamos falando aqui de um novo aumento de casos de Covid-19 no mundo, ao mesmo tempo em que falamos de uma nova subvariante da Omicron, a BA.5. Para começar, doutor, a gente pode estabelecer essa relação do avanço dessa variante e, consequentemente, o aumento de registros de casos diários da doença? Sim, com certeza tem relação. Na verdade, a primeira variante que nós tivemos aqui no Brasil da Omicron, a subvariante, pegou mais janeiro, fevereiro. Agora que nós temos aumentado o número de casos novamente, já é aqui no Brasil a BA4 e a BA5, e o destaque tem sido realmente maior para a BA5. E no mundo inteiro a gente viu a mesma coisa. Então, é sim esse aumento de caso atribuído a isso. Subvariante BA5, o que já sabemos sobre ela, doutor? Quais são as características dessa subvariante? É interessante a gente entender que o SARS-CoV, o Covid, ele é um vírus que a gente chama de vírus zoonótico. Ele veio, de animais. Assim como influenza também já aconteceu isso em várias variantes do influenza. E se a gente for lembrar 2008, 2009, quando nós tivemos a epidemia do influenza, também era proveniente de aves, Então, a gente entende que esse caminhar entre seres humanos e animais pode acontecer. E onde eu quero chegar? A Omicron, tudo indica que aconteceu isso de novo. Na verdade, o vírus voltou para animais e voltou para o ser humano. Então, talvez isso tenha acontecido e determinado tantas mutações como a gente observou na Omicron. E essas subvariantes da Omicron, elas acabam tendo, então, uma maior capacidade de infecção e também uma maior chance de provocar doença, logicamente, porque tem mais casos, e no caso da BA4 e BA5, maior chance de provocar também infecção pulmonar. Então, há um resgate da lesão pulmonar nessas subvariantes. Doutora, a gente fala aqui bastante em variante, subvariante, mas acredito que também seja importante determinarmos o que significa uma subvariante. Qual que seria o conceito de uma forma muito didática para quem está nos ouvindo? Bom, quando a gente fala de variantes, elas têm características bem específicas
específicas, né? As subvariantes, elas dentro das variantes, elas têm algumas características que as distinguem, que promovem uma maior infectividade na grande maioria das vezes e eventualmente maior chance de fugir da vacina, fugir de infecções pregressas, que isso também acontece, ou seja, quem tem uma infecção não está protegido para uma outra subvariante e também fugir ou eventualmente provocar um quadro mais grave. Então todas essas situações acabam acontecendo por conta dessas pequenas diferenças que tem dentro de uma mesma variante. Ou seja, doutor, quem foi vacinado contra a Covid-19 ou já foi infectado pela doença recentemente, por exemplo, não está livre de uma nova infecção num curto espaço de tempo por conta das subvariantes. Exatamente, não está livre. Esse é um problema. O que acontece, na verdade, é que a vacina ela protege dos quadros graves, né? Mas nós temos redução também da infecção para quem é vacinado, mas infelizmente não protege totalmente de ter a infecção. Outro ponto que o senhor destacava, doutora, era com relação às características dessa subvariante, que ela é mais contagiosa e, ao mesmo tempo, provoca infecção pulmonar. É uma das características do desenvolvimento da doença. A depender da variante, da subvariante, os sintomas da Covid-19, então, eles são diferentes? Sim, na verdade, essas variantes elas acabam determinando algumas pequenas diferenças na apresentação clínica da doença. A gente sabe que com a Ômicron, a BA1, por exemplo, dava mais quadros de vias aéreas superiores, quadros gripais mesmo, né? Então a gente viu muita gente tendo dor de garganta, coriza, né? O nariz escorrendo, tosse, mas por vias aéreas superiores. Quando a gente caminha mais para a BA4 e a BA5, elas de alguma forma resgatam um pouquinho a lesão pulmonar. Então, a gama, a delta, elas davam muita lesão pulmonar. A Ômicron BA1, não, quase não dava, também por conta das pessoas vacinadas. A BA4 e a BA5, elas começam de novo a ter alguma lesão pulmonar, tá? Não tanto quanto as variantes iniciais, mas elas voltam a ter uma chance de lesão pulmonar. E esse é até um ponto importante para a gente comentar, né? Porque quando a gente retorna, por exemplo, na pandemia do influenza, a última, 2008, 2009, teve muita gente que morreu. E é um vírus que existe há séculos. Então, qual que é a nossa preocupação? As pessoas às vezes acham, não, cada vez vai ficar mais leve. Não obrigatoriamente. Pode acontecer de ter uma piora na gravidade, sim, que é o que a gente observa na BA4 e na BA5. E a única forma de você evitar o surgimento de novas variantes, subvariantes, é com o avanço da vacinação, doutor? A principal forma é avanço da vacinação e melhoria nas vacinas. O desenvolvimento de algumas vacinas de segunda geração para o tratamento do Covid. Isso está caminhando também, mas nós não podemos esperar essa segunda geração de vacinas e deixar de tomar as vacinas atuais. Nós precisamos tomá-las porque elas ainda protegem do quadro grave. E outra coisa é o nosso cuidado. É lógico que pessoas, principalmente as pessoas de maior risco ou que não têm vacina, pessoas que têm um câncer, elas têm que continuar usando máscara, tendo distanciamento, tendo higiene, porque se elas pegarem essa infecção, a chance de ser um quadro muito mais grave existe. E a própria vacina no imunodeprimido não responde tão bem quanto no indivíduo saudável. Então são cuidados que a gente tem que continuar tendo. Olhando aqui para o Brasil, doutor, qual que é a variante predominante, subvariante predominante no momento? E até acrescento uma outra questão. Estamos nesse momento no inverno. Isso dificulta, em certa medida, o mapeamento da própria doença da Covid-19 e dessas variantes? Hoje nós temos mais a BA4 e a BA5 no Brasil. E sim, a temperatura modifica algumas características até da população. As pessoas acham que são comuns os resfriados e não se importam tanto com esses resfriados que de repente podem ser o coronavírus. As pessoas ficam mais próximas uma das outras, os ambientes mais fechados por conta do frio. Isso favorece a disseminação do vírus. É lógico que essa temperatura, essa característica da população quando nós estamos frente a um tempo mais frio, facilitam sim a disseminação da doença. Mas não é só isso, né? Na verdade, outros vírus
existem nessa época do ano, eles acabam atrapalhando também um pouco o diagnóstico, nem todos os vírus são mapeados, as pessoas pensam realmente que podem estar com esses outros vírus e, de repente, isso acaba atrapalhando um pouquinho no mapeamento dos vírus. Doutor Marcelo, a gente consegue, para encerrar aqui, traçar um pouco de projeção com relação à doença, ao quadro da doença no Brasil? Qual que é a situação de momento? Até que ponto esse aumento de casos preocupa? O aumento de casos sempre preocupa. Primeiro porque o vírus circulando significa o vírus sofrendo mais mutações. Nós nunca saberemos qual será a próxima mutação. Nós sempre nos preocupamos de que de repente possa ter alguma mutação que seja pior. Então, essa é uma preocupação clara que nós temos. Mas, mais do que isso, é o fato de nós termos muito mais gente doente e, consequentemente, uma pressão nos serviços de saúde, mais internações, ocupação de leitos e, lógico, mais óbitos, né? E se a gente pegar ainda a população pediátrica, as crianças menores, que agora que estão começando a fazer vacina também, elas estão sendo muito acometidas. A gente tem visto muita criança doente pelo coronavírus, inclusive indo a óbito. A infecção pelo coronavírus na criança é menos grave que no adulto e no idoso? Isso não significa que não seja grave. Ela matou mais do que, por exemplo, meningite. Então, é uma preocupação que nós temos, essa disseminação do vírus, sim. Doutor Marcelo, mais uma vez obrigada por essa conversa esclarecedora, tirando aqui várias dúvidas nossas no Item Mais. E até uma próxima. Até mais. Obrigado de novo pelo convite. A vacinação é a principal arma contra o avanço da Covid-19, mas o estágio atual das taxas de imunização preocupa. No Brasil, depois de 1 ano e meio da chegada da vacina, o ritmo tem sido mais lento e a parcela da população que recebeu 2 doses dos imunizantes permanece em torno de 80%. Entre o público de 5 a 11 anos, a taxa é quase a metade, cerca de 40%. E pelo menos 2 crianças morreram por dia no país por complicações provocadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Pesquisa do Observatório da Infância, que analisou os anos de 2020 e 2021. Mas dados do Ministério da Saúde mostram que a média ainda se mantém. A boa notícia é que mais crianças poderão se vacinar no Brasil a partir das próximas semanas. A Anvisa autoriza o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. Atenção, a Coronavac, a primeira vacina a chegar aqui no Brasil, produzida pelo Instituto Butantan, pode ser utilizado em crianças de 3 a 5 anos de idade. Esse imunizante já é utilizado no Brasil em crianças e adolescentes de 6 a 17. Agora vai para esse público, os pequenininhos, 3 a 5 anos. Na segunda parte desse episódio, falamos mais sobre essa recente decisão da Anvisa que permite o uso da Coronavac em crianças a partir dos 3 anos de idade. Quem conversa conosco sobre esse e também outros assuntos relativos à imunização contra a doença é o Dr. Renato Kifuri. Ele é pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kifuri, nosso parceiro aqui de Item Mais, de CNN. Um prazer mais uma vez falar com o senhor. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar com vocês aí no Item Mais. Dr. Kifuri, tem um filho de 3 anos, agora tenho notícia boa para ele. Vai poder se vacinar contra a Covid-19 depois dessa decisão da Anvisa. Liberou o uso da Coronavac nas crianças a partir de 3 anos de idade. Doutor, quando a Anvisa toma uma decisão como essa, a gente sabe que é porque a vacina é segura, ela é eficaz, mas como que a Anvisa chegou a essa conclusão? Olha, tão desejada, né, Carol, essa aprovação, e muitos criticavam a Anvisa, achando que havia uma demora excessiva na aprovação da Coronavac, que já vinha sendo submetida nessa faixa etária desde janeiro. E, ao meu ver, não houve nenhum tipo de postergação, muito pelo contrário. A Anvisa é uma agência extremamente criteriosa, aguardou os dados de resposta da vacina em indivíduos que foram testados no início em laboratório, aguardou os resultados de mundo real, que foram a experiência do Chile e da China, especialmente aqui do Chile, nosso país vizinho, acompanhou essas crianças que foram vacinadas em vigência da circulação da Omicron lá no Chile, e aí sim, de posse desses dados, mostrando que a vacina não teve efeitos colaterais importantes, aliás, menos efeitos colaterais que em adultos,
curiosamente, as crianças têm menos reações, menos febre, menos dor no local do que os próprios adultos. E, principalmente, ela foi efetiva, reduziu hospitalização, reduziu doença clínica. Isso fez com que, culminando com esses dados e com o aconselhamento e com a opinião da sociedade de especialistas, ela tivesse aprovação recentemente. Realmente um avanço importantíssimo, abaixar a idade da vacinação de nossas crianças. E aí vem o nosso alerta, né, doutor? Porque a gente está aqui comemorando essa aprovação da Anvisa. Eu, como mãe, inclusive, também comemorando essa decisão. Mas tem muitos pais que ainda não vacinaram seus filhos. A gente trouxe aqui há pouco um dado de que entre o público de 5 a 11 anos, a taxa de vacinação contra a Covid-19 é de cerca de 40%. Doutor, Covid em criança, qual que é o grau de gravidade da doença nos pequenos? Infelizmente, a gente tem assistido essa menor adesão, né, das crianças ou das famílias em relação à vacinação dos seus filhos. Fenômeno curioso esse, né, Carol? Pela primeira vez, olha que a gente está no ramo das imunizações há quase 30 anos. Pela primeira vez a gente vê adultos vacinados, adultos protegidos, não querendo proteger seus filhos. Geralmente é o contrário, né? A gente quer primeiro proteger os filhos, depois a gente pensa na nossa vacina, nos nossos exames, na nossa saúde. E aqui houve uma inversão importante. Claro que esses pais não querem o mal dos seus filhos, eles estão preocupados, eles estão impactados por tanta disseminação de notícias equivocadas em relação à vacinação de crianças. E a principal delas, aí você tocou no ponto principal, que é que as crianças não precisam ser vacinadas, poucas crianças morrem, poucas crianças têm formas graves, é rara a complicação da Covid na pediatria. E não é bem assim, Carol. Nós, quando comparamos a Covid na pediatria com adultos, há uma desproporção muito grande de fato. O maior risco de hospitalização é muito maior entre os idosos, entre aqueles que têm doenças crônicas, do que em crianças. Porém, se nós compararmos a Covid em crianças com as outras doenças infantis, contra as quais ninguém hesita em vacinar seus filhos, contra a pneumonia, contra a meningite, contra a sarampo, a Covid sozinha fez mais vítimas do que todas as doenças do calendário infantil. Só para você ter uma ideia, os menores de 5 anos de idade no Brasil este ano foram 2 mortes por dia, Carol. A cada dia, 2 crianças faleceram de Covid-19 menores de 5 anos. Ou seja, nenhuma outra doença do calendário infantil, dessas outras que a gente vacina nossos filhos, teve tanto impacto. E não é só morte, né, Carol? A gente não vacina para prevenir doença que mata. A gente vacina contra catapora, contra cachumba, contra sarampo, contra febre amarela. Doenças que matam muito menos que Covid, mas Covid levou já milhares de hospitalizações. Covid longo impacto enorme nas nossas crianças, com problemas de cognição, com problemas de sono, com problemas de memória, fadiga, cansaço. Ou seja, a doença tem um impacto na fase aguda, no longo prazo, e nós já acumulamos, infelizmente, muitas vítimas fatais da doença. Não podemos... Hoje, o equívoco é não vacinar nossas crianças. Covid-19 é uma doença evitável hoje, para todas as idades. Falamos de crianças, doutor, mas também falamos de adultos, porque a procura por vacinas estagnou, não só no Brasil, no mundo. Isso aconteceu. Pessoas parecem, doutor, menos preocupadas com a Covid-19 há algum tempo. Isso preocupa? As taxas de vacinação atuais, elas são suficientes para evitar que a gente volte a números semelhantes ao auge, ao pico da pandemia? Olha, é difícil prever. Nós já tivemos muitas surpresas com o coronavírus, especialmente com o surgimento da variante Ômicron. Aquela doença que parecia controlada até o final do ano passado, vivenciamos um verdadeiro período de lua de mel, poucos casos, raríssimas falhas vacinais, ou seja, gente vacinada se infectando. A Ômicron desconstruiu toda essa dinâmica de vacinação e de proteção. A onda que nós vivenciamos em janeiro foi evidente, mostrou que a Ômicron não poupou indivíduos vacinados, ela infectou a todos, estando vacinados ou não. Porém, ela manteve a sua eficácia contra formas graves. Então, se nós temos um recado a dar para todos, é que mesmo que as vacinas hoje não tenham a mesma performance na prevenção da doença Covid-19, a prevenção contra a forma grave, ou seja, hospitalização, morte, sequelas, ela continua vigente. Então, as vacinas continuam cumprindo esse seu principal papel,
que é prevenir forma grave da doença. E a estagnação, como você bem disse, é importantíssima, porque nós temos aqui no Brasil 85% da população com 2 doses, população acima de 5 anos. Porém, 55% com 3 doses. E nós já aprendemos que para Ômicron também, a terceira dose não é um reforço dispensável, é algo que a gente possa abrir mão. Quem tem 2 doses hoje não está adequadamente protegido. Nós vamos recentemente passar a recomendar a terceira dose também para crianças de 5 a 11 anos. Vai ser natural, ao meu ver, todas as idades, inclusive a Coronavac com 3 anos muito em breve, a gente deve recomendar também 3 doses, porque é o esquema que vai garantir uma proteção adequada. Então, quem hoje que está nos ouvindo, que não tem o seu esquema de 3 doses, não está adequadamente protegido, inclusive para formas graves. É importante completar o esquema, não se trata de um reforço à terceira dose, é parte do esquema primário de vacinação. E por que essa necessidade, doutor? O que se verificou para determinar a aplicação dessa terceira dose da vacina contra a Covid-19? E até antecipando uma outra questão, doutor, olhando aqui para o futuro, o que a gente pode esperar? Doses de reforço da vacina com frequência? Olha, Carol, o que se demonstrou com a Ômicron, com a chegada da Ômicron, é que apesar dela ser mesmo vírus, houve um distanciamento muito grande do vírus original lá de Wuhan, quando o vírus apareceu. O acúmulo de mutações que a Ômicron teve fez do coronavírus, um vírus tão diferente que 2 doses já não mais bastavam para ele. Então, o esquema de 3 doses passou a ser recomendado para todos, em qualquer país do mundo, em qualquer idade praticamente. A própria vacina da Pfizer, que agora foi licenciada para bebês a partir dos 6 meses de vida nos Estados Unidos, já começam a ser aplicada em 3 doses. Ou seja, o esquema de 3 doses ele parece ser necessário. A 4ª dose, ela não é um ganho significativo como é da 2ª para a 3ª dose. A 3ª dose, como eu comentei, aumenta a proteção daquele indivíduo que tinha 2 doses somente. A 4ª dose recupera uma eventual perda de proteção. E aí começa a ser fundamental para os grupos mais vulneráveis, para os idosos, para os adultos que têm comorbidades. Então, essas 4ª doses passam a ser recomendadas a partir dos 40 anos, porque é uma população que mais risco tem de ter doenças crônicas, de ter problemas de saúde. Então, a gente está recomendando acima dos 40 anos. Não há ainda evidência nenhuma que adultos, jovens com menos de 40 precisem ser vacinados com 4ª doses, tampouco as crianças. Em relação ao futuro, como vai ser o comportamento dessas variantes, como vai ser o comportamento sazonal, que nós não temos ainda, um comportamento do vírus como o vírus da gripe, que circula só no inverno, numa determinada época do ano. Então é difícil a gente prever como vai ser a vacinação ou a revacinação de todos. A própria Organização Mundial da Saúde preconiza que as novas vacinas que já venham com dupla vacinação, que nós chamamos de vacinas bivalentes, contenham na sua formulação a cepa original, aquela antiga, a alfa, que a gente vacina hoje, as vacinas de hoje, e sejam associadas a essa cepa uma variante Ômicron. Como se fossem 2 vírus diferentes, o vírus original e o vírus Ômicron, uma vacina com, na verdade, é um vírus só, mas que contenha na sua formulação as 2 especificidades, para o vírus anterior e para a variante Ômicron. E assim essas vacinas vão compor uma proteção melhor até para formas leves. Porque se continuamos muito bem na prevenção das formas graves, prevenir forma leve também é importante, Carol, porque a gente diminui a circulação de vírus, consequentemente a gente diminui o risco daqueles mais imunocomprometidos serem contaminados por aqueles adultos saudáveis, diminui falta ao trabalho, diminui transmissão para criança não vacinada, diminui visitas a serviços de saúde, ou seja, nós temos aí uma necessidade não atendida neste momento, que são vacinas que cumpram um papel, além de prevenir formas graves como as que a gente já dispõe, também prevenir formas leves da doença. Doutor, para a gente encerrar, há pouco o senhor falava dessa 4ª dose, principalmente para aqueles maiores de 40 anos, para evitar uma eventual perda de proteção. É possível determinar por quanto tempo eu estou protegido após a imunização contra a Covid-19? Os estudos mostram que há uma perda natural de proteção com essas vacinas atuais em torno de 4 a 6 meses. Porém, Carol, é importante lembrar, esta perda de proteção ela se configura mais para formas leves da doença. Para formas graves, há uma sustentação dessa proteção por muito mais tempo. Então, quem tem o esquema vacinal completo, dificilmente vai parar no hospital, dificilmente vai ser hospitalizado pela Covid-19. Hoje, a grande maioria das pessoas que estão hospitalizadas por Covid-19 pertencem a 3 grupos.
as crianças que não receberam nenhuma dose, não tiveram oportunidade ainda de se vacinar, os idosos que mesmo com 3, com 4, com 5 doses de vacinas não vão responder adequadamente, porque o envelhecimento do seu sistema imunológico atrapalha a resposta vacinal, e aqueles que têm problemas de saúde grave, como câncer, transplantado, que também, da mesma maneira, respondem muito mal à vacinação. E para esse grupo de idosos e imunocomprometidos, é fundamental que o Ministério aprove os medicamentos que já estão licenciados pela Anvisa, os antivirais que funcionam para essa população, os anticorpos monoclonais, que à medida que a gente usa nessa população mais vulnerável, que sabidamente são maus respondedores à vacinação, vão agregar um valor de proteção muito grande e vão prevenir muitas mortes desses que têm sido ainda, infelizmente, as vítimas da doença. Falei que eu ia encerrar, mas tem uma última questão também, doutor. No atual estágio da Covid-19 no Brasil e no mundo, quais são as orientações de momento para quem está nos ouvindo? Quais são os cuidados com relação à doença que devem ser tomados? Eu acho que é fundamental a vacinação, esse é o maior divisor de águas que a gente tem na pandemia. O que separa o risco de alguém estar hospitalizado ou não pela Covid e vir a falecer é o seu esquema vacinal completo, e eu destaco novamente que o esquema vacinal completo para todos é de no mínimo 3 doses. Quem não tem 3 doses não tem garantia de proteção. E segundo aspecto que é importantíssimo é quem pertence a esses grupos de risco, que tem que, nesses momentos de maior circulação do vírus, como é o atual, evitar aglomerações. Não é possível que uma gestante, um imunocomprometido, alguém com mais de 70, 80 anos de idade, frequente ambientes fechados com aglomerações sem máscara. É um risco muito grande quando você tem altas taxas de transmissão. Nessa onda atual da Covid, que nós estamos vencendo, a 4ª onda, é fundamental, além do esquema vacinal completo, que populações de risco se protejam. E se proteger significa estar de máscara, evitar aglomerações quando você é pertencente a esses grupos de risco. Para essas pessoas, mesmo com vacinação em dia, o risco continua alto nesses momentos de maior transmissão. Doutor Renato Kifuri, sempre um prazer, mais uma vez obrigada. E a gente, claro, volta a se falar numa outra oportunidade, com certeza. Obrigado, Carol, é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço a você e todos os ouvintes aí do Item Mais. E assim encerramos o Item Mais de hoje com aquele alerta de sempre. Vacine-se contra a Covid-19, proteja-se contra a doença na medida do possível, seguindo essas dicas que destacamos aqui nesse episódio. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.